Então, pessoal, continuando a aula, o comensalismo, né, como foi falado, é onde um organismo é beneficiado e o outro nem ganha e nem perde, para ele faz estar lá. Mutualismo, ele é o contrário da protocooperação, né, no caso de obrigatoriedade. Esse daqui é uma união não obrigatória, tá? Por quê? Se tiver ou não o pássaro paliteiro para comer o resto de alimento do jacaré, não tem problema. Agora, o mutualismo é obrigatória esse tipo de interação, tá? É obrigatório, é uma relação interespecífica, o mutualismo, né? E ela é obrigatória. O exemplo são os líquens. O que são os líquens? É uma união de algas e fungos, né? Onde um precisa do outro para sobreviver. Se o fungo morre, a alga morre, né? O fungo pega a umidade do ar, as algas fazem a fotossíntese, dá alimento para a alga e para os fungos também. E o inquilinismo, né? Também é uma relação harmoniosa, aonde um sai ganhando. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Por exemplo, uma pessoa que aluga uma casa ou outro imóvel é chamado de inquilino e paga mensalmente para morar. Entre plantas e animais isso também pode ocorrer, mas elas não pagam aluguel. Bromélias e orquídeas que crescem nos galhos das árvores grandes, recebem maior quantidade de luz, são exemplos de inquilinismo. Então, o inquilinismo é assim. A planta, por exemplo, ela se beneficia porque a outra dá sustentação para ela, dá altitude para ela pegar mais sol, mas a planta também não perde nem ganha com isso. Porém, a outra precisa dela para poder sobreviver. Ela faz dela uma morada, né? Ela faz do outro ser vivo uma casa. Então, isso daqui são as relações harmoniosas, ou seja, onde sempre um ganha, tá? Pelo menos, e o outro ou ganha também ou não é prejudicado. A gente tem agora as desarmoniosas, onde um sai perdendo ou morto. Temos a competição. A competição ela pode ser tanto interespecífica como intraespecífica. Um exemplo de intraespecífica é uma competição de corrida, né? Nossa, por exemplo, um sempre sai perdendo, né? No caso. Interespecíficas, de espécies diferentes, eles lutando por algum território, lutando por algum alimento, tá? Isso eles estão competindo. Ou de espécies iguais, dois machos competindo por uma fêmea. Sim, isso é uma competição. Predatismo. Um sempre ganha porque vai se alimentar do outro e o outro acaba sempre morto, né? É uma caça. Ele faz do outro animal seu alimento, tá? Então, o leão caçando uma zebra para poder se alimentar é um predatismo. Canibalismo. Um sempre ganha e o outro sempre sai morto, tá? O canibalismo, diferente do predatismo, o predatismo são espécies diferentes. Agora, o canibalismo são espécies iguais, tá? Onde um animal se alimenta do próprio ser da mesma espécie. Um exemplo que tem lá na apostila de vocês é da aranha viúva negra. Durante a relação de acasalamento, após ela, a fêmea, ela come o macho para poder ter nutrientes para ela poder desenvolver os filhotinhos, né? Ou o macho também acaba morrendo porque acaba não dando conta de tudo, né? E por ter gasto muita energia e a fêmea acaba se alimentando dele por conta disso. Isso é um canibalismo. Parasitismo. Eu tenho um parasita que é do lado de dentro e o do lado de fora. Então, do lado de dentro, eu chamo de endoparasita. E do lado de fora, eu chamo de exoparasita, tá? Um parasitismo é sempre o quê? Onde um ganha e o outro sai perdendo. Quem sai ganhando no parasitismo? Vamos dar uma ideia. Tem a lombriga. A lombriga ela fica dentro do nosso intestino quando a gente pega essa verminose. Então, ela está lá se alimentando da gente, sugando nossos nutrientes e nos deixando doente. É um parasita que vive do lado de dentro do corpo. E um parasita que
que vive do lado de fora é o exoparasita, piolho, carrapato. Tá lá se alimentando do sangue dos animais, né? Vai tirando os nutrientes, vai enfraquecendo o organismo do outro animal, né? Então, ele fica do lado de fora. Ele é um exoparasita. Recapitulando, intraespecífica quando tem espécies iguais. Interespecíficas, espécies diferentes. E elas podem ser boas ou ruins. As harmoniosas, sempre um sai ganhando, né? E o outro ou ganha também ou não é prejudicado. A desarmoniosa, um sempre ganha e o outro sempre perde. Dúvidas, pessoal? Vocês me mandem, tá? E vamos fazer os exercícios.